Olá, bem-vindos. Sou Mônica Heder. Hoje vamos tratar dos assuntos relacionados à arquitetura, clima e zonas climáticas. Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Estudaremos a relação do clima e arquitetura e design de interiores, assim como as mudanças climáticas dentro das edificações e a influência técnica que nós temos sobre esses fatores. Climatologia significa o estudo do clima e como ele muda com o tempo. São as condições climáticas médias em um determinado período de tempo. É importante ressaltar que existem estudos que confirmam que o clima do planeta Terra já seria alterado de qualquer forma com o passar dos anos do planeta Terra. Porém, com a ação antrópica, ou seja, a ação do homem, essa mudança vem acontecendo de maneira mais rápida. Com isso entra a nossa função como técnicos e gestores de tentar fazer com que essas mudanças não aconteçam de forma tão mais acelerada do que deveria ser. Com os dados da climatologia, é possível administrar as interferências que o clima causa nas atividades humanas. Ou seja, os dados tomados ao longo de períodos de tempo e dados que comprovam que a ação do homem vem alterando essa capacidade climatológica do planeta e vem mudando algumas características em algumas regiões, fazem com que a gente consiga prever melhor o que pode acontecer e também fazem com que a gente consiga já ter algumas ações mitigadoras para tentar segurar algumas questões que influenciam a vida humana dentro das edificações em algumas regiões do planeta que a gente percebe que estão sofrendo ações climatológicas mais aceleradas. Diferente da meteorologia, a climatologia se concentra nas médias de clima e condições ao longo do tempo. São dados tomados em intervalos de tempo definidos para que a gente possa analisar esses dados e, através deles, tomar algumas medidas importantes em relação à vida humana, às edificações, enfim. A climatologia nos permite perceber que mudanças drásticas vêm ocorrendo no clima com o passar dos anos. O que isso quer dizer? A gente sabe que as condições de vida humana mudam muito ao longo do tempo, principalmente em função da Revolução Industrial, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de usar as edificações, a nossa maneira de usar os meios de transporte, a nossa maneira de usar as cidades mudaram, e mudaram de forma muito acelerada. Então, a gente sabe que as edificações precisam estar preparadas e com planos de ação para o tempo de vida útil que está prevista para elas. E também para oferecer mais conforto ao usuário. Sabemos que as edificações sofrem grande influência do clima onde estão inseridas. Mas como que o nosso papel de arquitetos e design de interiores pode alterar isso? Na especificação de materiais, por exemplo, existem materiais que absorvem mais calor durante o dia e podem ir transmitindo esse calor para dentro das edificações ao longo do dia e até da noite para oferecer mais conforto térmico. A especificação de pisos em ambientes muito quentes ou às vezes em ambientes muito frios podem ajudar também a conter a variação térmica. As altas temperaturas exigem estratégias e técnicas específicas para ventilação e proteção solar. Já as temperaturas baixas exigem estratégias e técnicas específicas para o isolamento térmico. Então, nas altas temperaturas, a nossa ideia é fazer com que a edificação não absorva tanto calor, ou melhor, que não retenha tanto calor. E isso a gente fala em relação ao uso de vidros, por exemplo. Dependendo da região que for colocada a edificação,
O vidro é uma coisa interessante para a entrada de luz, mas a gente tem que lembrar que tem um fator de um efeito estufa que acontece quando a irradiação entra e não consegue sair do ambiente, torna aquele ambiente mais aquecido. E nas temperaturas baixas, as estratégias devem ser para que a edificação não perca esse calor. Então, esses estudos de revestimento e de variações térmicas devem ser feitos a partir do momento que a gente faz a especificação de materiais, por exemplo. Sobre o conforto ambiental, nós temos vários itens que estão relacionados a ele. A água, as variações de clima, né, que a gente vem falando, tem a ver com as intervenções humanas, que implicam em consequência como escassez de água, problema que a gente até vivenciou aqui na região de Curitiba. A energia elétrica, as consequências da ação do homem sobre os recursos naturais acarreta a falta de insumos, como energia elétrica. O uso de insumos sem análise causa uma devastação local, ou seja, durante o processo de construção, se for possível verificar no local da onde que o insumo vai ser retirado, da onde que ele vai ser trazido para poder minimizar emissões de CO2, por exemplo, ou utilizar uma madeira que seja certificada. Tudo isso faz com que a proteção do meio ambiente ocorra e com isso também traga melhoria de qualidade de vida. As emissões atmosféricas, os gases de efeito estufa, demandas energéticas, emissões de gases de efeito estufa e sistemas construtivos influenciam as condições climáticas. Como eu falei, a variação de temperatura do planeta Terra já tem uma tendência a acontecer um aquecimento. E com a emissão desses gases de efeito estufa, que acontecem por questões de combustíveis, por questões de materiais utilizados, de produção de materiais, essa tendência é crescer de uma forma acelerada. Os desastres naturais, ou seja, a retirada de insumos de forma desordenada, acarreta desequilíbrio ambiental e desastre natural. Então, alguns exemplos que a gente tem, né, a gente já viu acontecendo, como em algumas barragens, etc. Se isso não é feito de forma controlada, de forma fiscalizada, de forma que exista uma gestão, isso pode trazer problemas sérios. E no Brasil eu ainda diria que esse problema é mais grave, porque a gente depende muito de recursos de hidrelétricas, o que faz com que o comprometimento ambiental se torne muito grande. Então também é nossa função como técnicos tentar buscar soluções inovadoras e outras fontes de recursos para gerir o nosso trabalho e de repente a gente conseguir oferecer ao usuário e até à cidade, o ambiente que a gente vive, soluções ambientalmente mais conscientes. Então a gente vê que a análise e abrangência do conforto ambiental é extensa, até porque uma coisa está muito ligada à outra. Se a gente não tem uma forma consciente de usar os recursos, aquilo de alguma maneira vai influenciar, vai impactar a nossa qualidade de vida dentro do ambiente, porque mesmo que seja uma coisa mais demorada, as mudanças climáticas vêm influenciando a nossa vida, vêm influenciando a edificação que a gente vive e, bem ou mal, vão acarretar alguma consequência algum impacto na nossa qualidade de vida. Então, considerando que as edificações têm uma vida útil de mais ou menos 60 anos, as considerações climáticas se tornam essenciais na tomada de decisão estratégica na fase de projeto. É o que eu estava explicando, se a gente não tem consciência sobre essas decisões e sobre os materiais que a gente vai utilizar e sobre como que essas decisões vão trabalhar ou vão se comportar ao longo dos anos, com certeza o usuário daquele ambiente, ao longo de pouco tempo, vai ter que começar a ter soluções mitigadoras, soluções que consigam ir resolvendo de forma paliativa algumas questões de conforto ambiental.
Então, essa análise do clima se torna essencial para a tomada de decisão de qualquer projeto. A gestão de insumos e recursos deve ser considerada, pois acarretam ações futuras. Então, é interessante a gente estudar da onde que estão vindo os insumos que a gente está consumindo ao longo do processo da construção, porque se a gente utiliza insumos que ambientalmente são mais graves ou trazem consequências mais sérias, com certeza a questão ambiental daquela região vai ser alterada. E com isso, as soluções que o cliente vai ter que tomar ao longo do tempo acabam se tornando, inclusive, mais caras. Então, a análise de dados climáticos e a análise ambiental da região ajudam na tomada de decisão e ajudam nas projeções de projetos ao longo do tempo. Tendo em vista o fato de o planeta Terra ter uma forma quase esférica, e que os raios solares não abrangem toda a superfície da mesma forma, as características climáticas se tornam distintas. Com isso, existem as diferentes zonas climáticas. Provavelmente todos já ouviram falar das zonas climáticas, a gente estuda isso ao longo da nossa vida escolar, mas dentro da nossa profissão, essas características se tornam cada vez mais importantes e interessantes de serem analisadas para a tomada de decisão do projeto. As zonas climáticas se dividem em 5, sendo elas a zona polar, a zona temperada, norte e sul, e a zona tropical. As zonas climáticas possuem características distintas. As temperadas se caracterizam pelas 4 estações do ano bem definidas, as tropicais por chuvas intensas e as polares por um frio intenso. Claro que, ao se fazer um projeto, a gente não pode tratar elas da mesma maneira, por questões óbvias. Ali tem um quadro que é o clássico, do que a gente estuda ao longo da vida, sobre a posição de cada uma dessas zonas climáticas. Aqui na nossa área de atuação, a gente tem uma tendência a trabalhar mais com a zona tropical, apesar de Curitiba ter características de zona temperada muitas vezes. Então, a gente tem que ficar atento às características dessas duas zonas climáticas. O conhecimento das características de cada zona climática, o seu comportamento e previsão futura, permitem que as estratégias para o conforto sejam mais eficientes. É interessante a gente sempre ter uma análise de dados ao longo de uma linha do tempo. Por exemplo, Curitiba é uma cidade que ainda apresenta características de uma zona temperada quase, mas não tem as 4 estações do ano tão bem definidas, mas tem lá o seu tempo de calor, o seu tempo de frio. Porém, se for para analisar os últimos 10, 15 anos da cidade de Curitiba, ela já sofreu alterações muito expressivas em relação às temperaturas mais altas e às temperaturas mais baixas. Ou seja, algumas características de projeto já foram bem alteradas. Uma que eu percebo antigamente, os projetos arquitetônicos de apartamento tinham uma sacada, uma varanda, mas ela não era tão grande, não existia essas varandas gourmet que existem mais nos projetos modernos, porque Curitiba era uma cidade muito mais fria, então não tinha, o uso desses espaços era bem mais restrito do que é hoje. Então hoje essas varandas, essas sacadas maiores tendem a valorizar muito mais o imóvel, Antigamente elas existiam porque sim, valorizavam o imóvel, mas eu percebo que a dimensão dessa valorização era menor até pelo seu uso. Então essas características, até como noção de empreendimento, ou às vezes a gente faz esse tipo de consultoria para as construtoras, de tendência e tudo mais, esses estudos relacionados ao clima também são bem interessantes e eficientes. A leitura eficiente de fatores naturais ajuda a criar ambientes coerentes com o local e com o baixo
Impacto ambiental. As estratégias bioclimáticas envolvem orientação, estrutura, arranjos internos, envelopamento da fachada, cobertura, enfim, todos os itens relacionados a projeto. A orientação considera a posição do sol, a direção dos ventos, as características de umidade. A estrutura precisa ser analisada quanto ao tipo de solo e de edificação. Solos em regiões úmidas têm características diferentes de solos em regiões temperadas ou em regiões costeiras. Os arranjos internos estão ligados à orientação, pois é a base onde serão definidos os espaços de longa permanência. Eu sempre digo que os arranjos internos e a orientação, eles caminham juntos, né? Porque a partir do momento que a gente sabe em qual região do terreno vai receber mais calor, né? A trajetória solar, enfim, sombreamento que existe, a gente define para onde que vão ficar os quartos, a sala, e já as regiões que recebem menos, né, irradiação e luz, a gente coloca aquelas áreas de serviço, como lavanderia e etc. Então, esses fatores costumam caminhar juntos na definição do programa e na definição do projeto. O envelopamento da fachada se refere ao tratamento dado em relação às esquadrias, vidros, revestimentos. A eficiência desses elementos garantem as trocas térmicas necessárias. Então, é aquilo que eu falei sobre as edificações em climas muito quentes e em climas muito frios. Existem revestimentos que a gente pode utilizar que tem um fator de transmitir o calor para dentro da edificação. E o que isso influencia no trabalho do design interiores? A análise do uso desses revestimentos vai fazer com que a gente tenha uma tomada de decisão sobre os ambientes internos. Então, se é um trabalho que não foi bem feito lá na concepção de projeto, se torna a nossa função tornar esses ambientes dentro do espaço mais eficientes para o uso para o usuário. Então, a análise de como que esses elementos de fachada trabalham acaba influenciando o nosso trabalho como designer de interiores. As coberturas também podem ser responsáveis por trocas de calor. Sendo assim, as escolhas de materiais de acabamento garantem o conforto interno. E isso tem diversos fatores. A escolha de uma telha metálica, por exemplo, ela absorve mais calor, ela tem um trabalho de dilatação térmico maior do que outras. Muitas vezes elas funcionam melhor dependendo do ambiente, dependendo da inclinação da cobertura que é pretendida, dependendo da estratégia de energia solar que vai ser utilizada, se vai ser utilizada a placa fotovoltaica, de repente a gente ter uma cobertura que tenha uma inclinação maior, acaba trazendo um benefício energético melhor para a edificação. Todos esses fatores, junto com o partido arquitetônico e junto com a influência que isso vai trazer para o ambiente interno e a composição de design dentro do espaço, deve ser analisada. Então, a análise climatológica, ela precisa dos dados de orientação, dos dados de estrutura e dos dados de arranjo interno. É importante a gente falar como já o trabalho de projetos complementares deve acontecer, deve existir uma parceria, né, já desde o início desse processo. E o trabalho do design interiores não foge disso também, porque qualquer alteração, qualquer melhoria que é proposta dentro de um ambiente interno deve levar em consideração os dados que foram tomados lá no início. Né, as necessidades técnicas, por exemplo, de dados de estrutura. Né, isso é necessário para fazer a alteração interna de uma edificação. Assim como aquilo que a gente já viu de orientação, posição do sol, orientação dos ventos, para conseguir, de repente, posicionar as janelas de uma maneira estratégica, né, e fazer com que a ventilação natural seja mais eficiente. A eficiência energética, até para edificações reformadas, etc. Essas estratégias muitas vezes podem ser eficientes.
Sobre sombreamento, né, até porque em trabalho de design de interiores, muitas vezes a gente pega uma edificação que já sofreu alterações ao longo do tempo, né, as questões urbanísticas, as questões do entorno foram alteradas e a gente precisa, muitas vezes, até mudar o tamanho de aberturas de janela ou tipo de esquadria, e esses fatores devem ser levados em consideração. E também sobre envelopamento da fachada e cobertura, né? Como posição do sol, orientação dos ventos, que já foi falado, né? A escolha dos revestimentos, as estratégias de sombreamento. As coberturas, é interessante a gente falar sobre as ilhas de calor, né? Que as coberturas ajudam muito a tentar evitar. Percebemos, então, que as edificações são influenciadas diretamente pelo meio que estão inseridas e pelas zonas climáticas. É importante lembrar que, ao se fundamentar os conceitos de projeto, precisamos analisar as micro-regiões climáticas e não só as macro. Em um clima tropical, por exemplo, existem muitas diferenças de temperatura, umidade, ventos e etc. Apesar do Brasil estar localizado numa zona tropical, né, se a gente pegar diferentes regiões do país, a gente percebe que existem mudanças muito grandes, não só de temperatura, mas de composição do clima, né? As regiões mais secas, as regiões que chovem mais, as regiões mais frias, as regiões serranas, por exemplo, as regiões de praia. Até as características cotidianas e fisiológicas de quem vive no litoral, no campo, nas regiões serranas ou na cidade são diferentes. E a compreensão do cotidiano das pessoas que vão utilizar as edificações acabam sendo muito importantes para a gente, né? São informações muito relevantes na composição de projetos arquitetônicos. Inclusive os hábitos de vida, a logística, o tamanho da cidade que vive, a maneira como se locomove, tudo isso acaba sendo importante até para uma previsão futura. Os fatores determinantes são muitos. As características urbanas também variam de acordo com a região. Os grandes centros podem apresentar maior ou menor quantidade de poluentes suspensos, o que muda as condições climáticas, sem dúvida nenhuma. A poluição e fatores climáticos podem acarretar o fenômeno chamado smog. Talvez já tenha ouvido falar. É o acúmulo de poluição no ar, do ar nas cidades que formam uma grande neblina de fumaça. Aqui em Curitiba a gente vê isso, não é tão comum, apesar de eu já ter visto, mas não é tão comum. Em algumas outras cidades acaba sendo mais fácil de verificar. E essa poluição suspensa, claro, além de trazer problemas para a saúde humana, a nossa preocupação sobre essa poluição penetrar dentro dos ambientes construídos e ficar lá dentro, e aí agravar ainda mais questões relacionadas à saúde humana, devem ser levadas em consideração na hora da gente criar as edificações e até formular estratégias internas de cuidado com a qualidade do ar, de vedações, de tipo de esquadrias e etc. As transformações do clima podem prejudicar ainda mais a qualidade do ar, porque alteram processos de ventilação, da diluição de poluentes, as reações fotoquímicas e as trocas de gases. Os elementos construtivos podem ser fixos ou adaptáveis. Os fixos devem ser pensados considerando todos os aspectos dentro de uma linha do tempo de vida útil. E aqui que entra aquela questão de se obter os dados climatológicos da região aí ao longo de um período de tempo, 5, 10 anos, depende muito do nível
de urbanização da cidade, do nível de crescimento da cidade, de como que aquela cidade vem se comportando, inclusive economicamente, porque se é uma cidade que vem se desenvolvendo, que vem implantando novas indústrias, que vem implantando novos tipos de mercado, novos incentivos, aquela cidade tem uma tendência a crescer de uma maneira mais acelerada, ou até um bairro, né? A gente pode se referir também. E aí aquela tendência de clima pode ser alterada, normalmente acontece um aquecimento mais acelerado da região e o nosso comprometimento com o conforto ambiental interno deve existir e a gente já tentar prever alguns elementos construtivos que podem melhorar a qualidade de vida futura. Os elementos adaptáveis surgem para compensar as mudanças climáticas, então quando a gente prevê que elas vão existir, a gente já consegue oferecer para o nosso cliente algumas soluções que no futuro ele pode vir a necessitar. Então as estratégias adaptáveis, aqui tem 2 exemplos, né, como o Breeze, que pode ser colocado, né, numa edificação posteriormente, pergolados, que podem também criar um tipo de sombreamento para algumas áreas da casa. Quando a gente faz projetos de design interiores ou reformas, vocês vejam como a orientação solar e tudo mais tem influência, inclusive nesse momento. Não é porque a gente não está construindo a edificação que esses dados deixam de ser relevantes para as nossas decisões estratégicas de projetos, porque essas decisões são influenciadas e são importantes na tomada de decisão da construção de um abrigo, por exemplo, ou da construção de uma ampliação, ou da construção ou de uma mudança de ambiente. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Sobre as incertezas climáticas, uma base de dados robusta e consistente permite que as incertezas climáticas façam parte do trabalho estratégico do design. Por que as incertezas climáticas? A gente sabe que existe uma tendência de um aquecimento, a gente sabe que a ação humana está acelerando esse processo de uma forma bem considerável, mas a gente não sabe se essa aceleração vai se manter dessa forma, se de repente um bairro que a gente trabalha vai receber novas indústrias e essa aceleração vai se tornar bem mais rápida, se de repente ela vai se estabilizar. Então, essa base de dados, a partir do momento que a gente tem uma base média, a gente consegue ter alguma noção sobre... Eu sempre falo ter alguma noção para a gente considerar o pior cenário possível dentro daquela situação que a gente tem. E o pior cenário possível, a gente consegue oferecer soluções mais adequadas para o nosso cliente. Dentro das informações coletadas, é possível determinar os dias típicos, ou seja, as condições climáticas típicas da região que nos faz determinar as estratégias necessárias. Eu gosto muito dessa estratégia, a gente analisar os dados que a gente tem da região, a gente analisar se existe algum fator de intervenção que esteja acontecendo na região que pode trazer outras alterações, e a gente definir um dia típico com as temperaturas mais altas e mais baixas, e dentro desse cenário a gente trabalhar as estratégias tanto internas quanto externas que se fazem necessárias para o conforto da edificação. A relação entre conforto e clima é muito estreita e exige acompanhamento constante. Tanto projetos de arquitetura como de interiores dependem da definição de dias típicos, pois com isso é possível definir os revestimentos externos e internos, o tipo de piso, o tipo de iluminação e até a escolha de tecidos. Então a gente tem ali a questão da climatologia, que influencia a umidade, a temperatura, a pressão, a massa de ar, enfim. E por que eu falo de iluminação, etc? Porque dependendo do tipo de luz que a gente usa numa definição de projeto de interiores, é interessante a gente ver o calor, né, que aquela iluminação pode trazer para o ambiente. Isso faz bastante diferença.
Então, às vezes, se é o caso de usar aquela iluminação, até porque dependendo do tipo de projeto, a gente tem um tipo de iluminação específica, deve-se rever as estratégias de ventilação, tamanho de abertura ou até de uma ventilação mecânica. Então, a utilização dos dias típicos tem os pontos positivos, os pontos negativos. A possibilidade de conquistar clientes com soluções mais rentáveis, ou seja, a gente oferece soluções já considerando aqueles dias e a gente consegue obter soluções com ventilação cruzada, melhor sistema de ventilação, melhor sistema de iluminação, a maior disponibilidade de recursos, as estratégias mais definidas que geram melhores garantias, a maior personalização e melhores condições de conforto e saúde daquele usuário, por isso que também é importante a gente saber as características do usuário mesmo e que necessidades específicas ele tem. Os pontos negativos: a falta de dados climatológicos acarreta estratégias equivocadas que podem gerar retrabalho. As estratégias equivocadas acarretam o uso de recursos também de forma equivocada. Então, se a gente não tem todas as informações necessárias, muitas vezes o nosso cliente investe muito dinheiro em uma coisa que não vai trazer o benefício que ele espera. E essa consultoria, vamos dizer assim, deve ser feita, inclusive, ao longo da nossa vida profissional. A gente vai encontrar clientes que falam: não, porque eu quero usar um revestimento tal, que eu vi na casa da fulana tal, que era na cidade tal, e aquilo não se aplica dentro da região pretendida ou dentro do conceito de projeto que aquela pessoa está definindo. E depois isso, ao longo do tempo, não gera o resultado esperado e pode trazer muita decepção, vamos dizer assim, e muitas vezes um retrabalho num curto espaço de tempo, o que causa um certo desgaste na relação, de profissional e cliente. Então, essa análise é bastante importante para a gente apresentar dados técnicos que mostrem que algumas soluções muitas vezes não são as mais adequadas. O conjunto de escolhas equivocadas acarreta ambientes com falhas de projeto. Então, é isso que eu estava falando, A definição das estratégias precisa ter uma análise bem minuciosa sobre o local que está sendo implantado. Sobre o local, é preciso analisar o tipo de clima, as particularidades, os recursos disponíveis, ou seja, água, recursos energéticos, inclusive questões de topografia, para onde acontece o escoamento de água, o tipo de solo. O tipo de solo muitas vezes influencia questões de umidade interna da casa, o que pode trazer problemas de saúde. Então, se a gente verifica que o tipo de solo é um tipo de solo que não tem uma boa drenagem, por exemplo, às vezes vale a pena e a casa vai ser térrea, vale a pena levantar a casa um pouco do chão, fazer um tipo de uma cama que ofereça uma ventilação para aquela água que não é bem drenada, e com isso não trazer problemas para a parte interna da casa, até porque daí começa a ter muitas questões de manutenção internas que já demandam recursos financeiros cedo, dentro da construção, e isso pode também trazer muita reclamação, muito problema entre cliente e profissional. Então, essas análises também são bastante importantes. As questões de conceito, ou seja, partido arquitetônico, demandas necessárias para a obra em si. Partido arquitetônico, eu sempre falo que anda junto com as questões do local, porque dependendo, a gente vê o local da obra, a gente percebe que aquilo ali tem um potencial energético, por exemplo, para demanda de energia de placa fotovoltaica, que pode trazer um benefício muito grande para o cliente. E é conhecido que o uso de placa fotovoltaica que tem uma inclinação que seja mais favorável pode gerar uma questão energética muito mais eficiente. Então, o partido arquitetônico tem que ser pensado levando em consideração esses fatores.
Se existe sombreamento, por exemplo, a posição das placas fotovoltaicas ou a inclinação deve ser alterada. Se existe chance de vir a ter um prédio do lado onde está sendo implantada as placas fotovoltaicas, também tem que ser pensado o partido arquitetônico, caso isso aconteça, de que forma que aquele investimento vai continuar oferecendo os recursos, as questões de planejamento interno. Se existe chance dentro do local de alguma alteração do entorno, também deve ser pensado de que forma que as estratégias arquitetônicas ou de design interiores podem ser posicionadas para que isso amenize esses fatores futuramente. E aí vem o que eu estou falando, as demandas futuras. Então, modelagem característica, análise de demandas para manutenção. É importante a gente sempre falar sobre essa questão da manutenção, para manutenção e operação, eu deveria ter colocado aqui, porque essas demandas futuras, para não se tornarem demandas muito custosas ou que exijam muitos recursos financeiros, elas devem ser bem pensadas. Então, sempre tentar projetar, sempre tentar lançar o projeto arquitetônico alguns anos na frente e ver que tipo de demanda aquilo vai acarretar. Até mesmo a especificação de um tipo de iluminação num pé direito duplo, que tipo de demanda operacional aquilo vai trazer e se o nosso cliente tem condição realmente de gerir essa operação depois futuramente. Então, a compreensão do local, os potenciais naturais que devem ser aproveitados, né, até para gerar menos custo e menos demandas de manutenção, a identificação das necessidades, das fraquezas do local e como suprimir isso dentro do projeto, a identificação dos recursos, os recursos próximos possíveis de suprimir as necessidades, inclusive futuras, e a gestão financeira, mapeados os pontos de definição de gerenciamento financeiro. E tudo isso está, sim, relacionado a questões de análise climatológica, pois essas análises de conforto ambiental são aquelas que geram maior nível de manutenção e de recursos futuros, porque o que faz uma pessoa querer mudar a casa que ela está vivendo? É porque ela não está se sentindo confortável dentro daquele ambiente. E o que faz normalmente a gente não se sentir confortável dentro de um ambiente? São questões ligadas ao conforto. Então, a primeira que apita é conforto térmico. Ou a casa está muito fria, ou a casa está muito quente, a pessoa precisa fazer algum tipo de alteração para transformar aquele ambiente num ambiente mais agradável. O segundo que eu percebo são questões acústicas. Se a casa apresenta algum tipo de cenário ou que foi alterado ou que foi implantado alguma coisa no entorno, a pessoa quer modificar a casa para oferecer maior conforto. Então, a análise de todo esse entorno e das questões climatológicas influenciam, sim, as demandas futuras e precisam ser analisadas no momento de projeto. A definição de conforto está bastante ligada à segurança. A compreensão de aspectos naturais que ofereçam garantias de qualidade ambiental, sem dúvida, evidencia a sensação de segurança e pertencimento. Critérios bioclimáticos vêm afirmar a real necessidade de interação multidisciplinar na concepção dos projetos. Então, a gente passa a ser profissionais que precisam entender, sim, sobre questões energéticas, questões de clima, questões psicológicas, questões acústicas, para a gente poder definir as estratégias dentro do nosso projeto. Para a obtenção de projetos mais eficientes, a compatibilização e projetos complementares devem ser analisados com uma visão futura e de processo. Eu sempre falo que o trabalho do arquiteto ou design interiores com os projetos complementares é como um casamento. Ele se inicia num certo momento e ele vai por muitos anos conviver. Então, é como se o projeto arquitetônico direcionasse o caminho que esse casamento vai tomar, só que a conversa, a troca e
O entendimento deve acontecer ao longo de todo o processo. Se isso não acontece, com certeza vão existir interferências, vão existir problemas durante a obra e vão existir problemas futuros. As características elétricas, hidráulicas e eventual ventilação devem ser compatíveis com o potencial financeiro e as estratégias adotadas. Então, a análise climatológica e a localização é o comecinho da arvorezinha, vamos dizer assim. As estratégias bioclimáticas, elas vêm a melhorar esse potencial ou amenizar algumas questões que a gente verifica que não são tão interessantes. E a compatibilização é como se fosse a cereja do bolo, ela vem para trazer dentro dessas estratégicas todas as soluções necessárias para que aquele projeto seja um projeto de sucesso e que consiga oferecer o conforto ao cliente pelo maior prazo de tempo possível. E com isso tudo, a gente dentro da análise de insumos, dentro da análise de estratégias possíveis, a gente conseguir agregar a sustentabilidade ao longo do processo e do projeto. Aqui eu trago alguns exemplos inspiradores, vamos dizer assim, né? Que são projetos realmente integrados com o local que eles foram inseridos, né? Tentando utilizar da melhor forma possível os recursos existentes. E aqui algumas soluções, algumas até podem ser entendidas como estratégias que foram aplicadas posteriormente, mas que também, né, como uma parede verde, a gente sabe que ela consegue controlar as trocas térmicas, dependendo da necessidade daquela fachada. Se aquela fachada não está funcionando muito bem em relação a essas trocas, elas conseguem fazer um trabalho acústico e um trabalho térmico bastante interessante. O uso de coberturas de vidro e de brises, etc., que podem ser aplicadas dependendo da análise que seja feita das questões climatológicas. E, claro, a gente tentar sempre aproveitar da melhor maneira os recursos naturais existentes e, quando possível, preservar. Aqui tem as referências bibliográficas. Como sempre, eu recomendo que quem possa dar uma lida nessas referências. Eu garanto que tem informações bem interessantes que podem ajudar a ampliar esse conhecimento. Muito obrigada. Espero ter contribuído, né, para aumentar o conhecimento em relação a esses assuntos. E qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigada por terem assistido mais essa videoaula. Esperamos que tenham gostado. Por favor, acessem o texto do AVA e os questionários.